Faz parte do senso comum imaginar que a Bíblia, por ser um livro sério, escrito por pessoas inspiradas por Deus, não teria nenhum tipo de conteúdo um pouco mais adulto, digamos assim. Mas o livro de Cantares é capaz de deixar qualquer leitor desavisado abismado com algumas descrições um tanto explícitas a respeito do ato carnal. Se o encontrasse na rua, beijaria você e ninguém me desprezaria por isso. Levaria você para a casa da minha mãe, onde você me ensinaria sobre o amor, e ali lhe daria de beber vinho de bom sabor, meu doce suco de romã. Além dessa linguagem sensual, ainda é comum encontrar em Cantares alguns elogios românticos feitos por Salomão que em nossa sociedade soariam como ofensa. Amada minha, como você chama a atenção dos homens, é como uma égua entre os cavalos que puxam as carruagens do faraó. Porém, nem só de elogios ruins vive um homem, e o capítulo 7, verso 4 pode ser usado até hoje nas declarações de namorados. Você é inteiramente linda, minha querida. Não há em você defeito algum. O conjunto de todos esses elogios, em linguagens tão sensuais, costumam deixar atônito o leitor bíblico que não esperava encontrar descrições tão carnais nas Escrituras. E não só ele. Vários eruditos bíblicos há muito tempo se constrangem com esse livro de Salomão, o que tem gerado ao longo da história diversas interpretações. A interpretação alegórica dos judeus defende que Salomão estava falando sobre o relacionamento de Deus com Israel. Posteriormente, alguns cristãos passaram a defender que aqui está se falando do relacionamento entre Cristo e a Igreja. Há ainda outras várias maneiras de ler esse livro, e por isso ele é tido como um dos livros mais mal interpretados de toda a Bíblia. Porém, por mais que determinados intérpretes tenham essas opiniões, é inquestionável que Cantares está falando unicamente do amor entre um homem, Salomão, e sua mulher, Sulamita. Essa série de poemas falam clara e explicitamente a respeito de sentimentos, desejos, interesses, esperanças e temores de dois jovens namorados. Cantares é uma exaltação do amor humano. Porém, essa ideia não é facilmente aceita por aqueles que defendem que a Bíblia não deveria tratar de assuntos tão humanos, para não dizer tão carnais. Então essa discussão gera um importante questionamento. Por que o livro de Cantares está na Bíblia? Para chegarmos a essa resposta, é necessário, antes de tudo, entendermos o romance real por trás da poesia contada no livro. Essa história costuma ser um pouco difícil de ser percebida durante a leitura devido ao excesso de linguagem figurada da obra. O livro se inicia no Palácio de Salomão, onde a noiva deseja estar com o noivo, mas ao mesmo tempo tem medo de ser rejeitada na corte pelos membros nobres e ainda por cima sente saudades da sua casa, um lugar que era bem mais tranquilo. Possivelmente esse lugar era o povoado de Sunem, já que uma possível variação para Sulamita seja Sunamita. Por ser uma moça de família simples, ela sente vergonha de estar na corte do rei, sentindo-se mal cuidada em relação à sua aparência física, por ter sido forçada a trabalhar no campo quando era mais nova. Ao perceber seu incômodo, o próprio rei tenta reanimá-la elogiando sua beleza. Após algumas declarações feitas um ao outro, o livro nos leva à cena do cortejo de casamento no deserto. Mesmo que de maneira rápida, a poesia descreve uma bela procissão com soldados, liteira decorada e todo o luxo de um rei apaixonado. Depois da festa, todo um capítulo é dedicado para o esposo elogiar a beleza e as carícias da sua amada. Esses elogios podem soar meio estranhos para a nossa sociedade, mas naquele contexto social eles eram bastante românticos. Após vários elogios, a consumação do casamento acontece sendo descrita aqui por Salomão como "entrei no meu jardim". Essa união termina com o que parece ser a voz do próprio Deus aprovando o amor conjugal, demonstrando que o amor físico entre marido e mulher é algo santo e belo. Mas o relacionamento entre esses seres humanos não é perfeito. Salomão descreve o esfriamento das chamas da paixão pelo gelo da indiferença. O marido é desprezado pela esposa ingrata. Apesar disso, o rei amoroso deixa um sachê de mirra na maçaneta da porta para a amada e se afasta dela por um longo período. Pensando um pouco melhor no valor do seu amado, Sulamita percebe que foi ingrata com ele e se arrepende. Eles voltam a se encontrar no campo longe do palácio real. Naquele lugar, o amor é reavivado pelos dois, e Salomão volta a fazer seus elogios estranhos para a nossa sociedade. Assim como sua esposa também o elogia com mais desinibição. O livro se encerra com o casal retornando à aldeia em que um dia Sulamita morou. É importante explicar que muitos estudiosos do Antigo Testamento afirmam que as experiências do livro de Cantares são do início do reinado de Salomão, quando o coração dele pertencia a uma só mulher e não tinha sido influenciado por mulheres idólatras e ele ainda não era excessivamente polígamo.
Retornando à pergunta inicial sobre o motivo de Cantares estar na Bíblia, a resposta é simples. Se não fosse por esse livro, não teria como nós falarmos de um assunto de tão grande importância sem um alicerce na vida diária. É importante entender que o amor cristão bíblico vê a sensualidade como algo santo e saudável dentro do casamento. Diferente do que muitos pensam, ela é uma dádiva dada por Deus, apresentada por toda a Bíblia. O que percebemos na Bíblia é uma condenação da vida íntima fora dos padrões do Senhor. Não somos apenas seres espirituais e intelectuais, somos também seres que se reproduzem. Ainda que tenha um conteúdo adulto em algumas partes, Cântico dos Cânticos nunca é vulgar ou grosseiro em sua linguagem. Mas apesar disso tudo, alguns ainda perguntam de que forma esse conhecimento contribui para a fé em Deus. Cantares contribui para a revelação de Deus ao exaltar o tipo de amor que segue o padrão criativo dele e evita aquelas práticas que a Bíblia condena. Quanto mais entendemos sobre casamento, mais entendemos sobre nosso relacionamento com Deus. Mais do que qualquer outro relacionamento humano, o casamento reflete o relacionamento entre Deus e seu povo. Portanto, esse livro nos ajuda a celebrar o que foi criado por Deus para ser desfrutado no contexto do compromisso do casamento.